Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: O Senhor carregou todos os nossos pecados. Página 83. Se alguém pecar. Para tratar desse assunto, devemos primeiramente perceber que o Senhor Jesus carregou todos os nossos pecados na cruz. Todos os pecados que já cometemos, estamos cometendo e iremos cometer em toda a nossa vida foram carregados pelo Senhor na cruz. Mas no dia em que cremos no Senhor, sob a luz de Deus, vimos apenas os pecados que cometemos antes de crer. Só podemos estar cônscios dos pecados sobre os quais Deus nos iluminou. Não podemos sentir os pecados que ainda não cometemos. Portanto, na realidade, os pecados que o Senhor Jesus carregou na cruz são mais numerosos do que os que vemos. Ele carregou todos os nossos pecados na cruz, mas nós só vemos o que já cometemos. Você pode ter sido salvo aos 16 anos ou aos 32. Todos os pecados que cometeu antes da salvação foram total e absolutamente perdoados pelo Senhor. Porém, quando foi perdoado, o número de pecados dos quais você tinha consciência era, na verdade, muito inferior ao número de pecados que o Senhor carregou por você. A sua experiência da graça do Senhor só chegou até onde a sua experiência pessoal de pecado tinha chegado. Mas o trabalho do Senhor a nosso favor baseou-se no conhecimento dele dos nossos pecados. Precisamos perceber que mesmo os pecados dos quais não estamos conscientes estão incluídos na redenção do Senhor Jesus. Talvez você tenha sido salvo aos 16 anos. Suponha que tenha cometido 1000 pecados nesses 16 anos. Talvez tenha orado assim quando creu no Senhor. Eu te agradeço. Meus pecados foram perdoados, porque tu os tiraste todos. Ao dizer que o Senhor tirou todos os seus pecados, você queria dizer que ele lidou com os seus 1000 pecados. E se você tivesse sido salvo aos 32 anos? Consideradas as devidas proporções, você provavelmente teria cometido 2000 pecados com essa idade. Você então oraria da mesma forma: Ó Senhor, tu carregaste todos os meus pecados na cruz. Mesmo que tivesse sido salvo aos 64 anos, ainda oraria da mesma maneira: Ó Senhor, tu carregaste todos os meus pecados na cruz. Assim, fica bem claro que o Senhor lidou tanto com os pecados cometidos nos seus 16 anos de vida, como com aqueles cometidos dos 16 aos 64. Ele lidou com todos os seus pecados na cruz. O criminoso na cruz só veio a crer no Senhor pouco antes de morrer, mas o Senhor removeu todos os seus pecados. Em outras palavras, na cruz, o Senhor removeu os pecados que cometemos durante toda a vida. Ainda que ao crer no Senhor, só percebemos o perdão dos nossos pecados anteriores na realidade. Ele removeu todos eles, inclusive os que cometemos após a salvação. Precisamos entender esse fato antes de saber restaurar a comunhão com Deus. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A figura da cinza da novilha vermelha. Página 84. Se alguém pecar. A figura da cinza da novilha vermelha representa a morte vicária do Senhor pelos nossos pecados. Números 19 é um capítulo muito especial no Antigo Testamento. O fato de ter sido usada uma novilha indica algo especial.
Ela não foi usada para atender a necessidade daquele momento, mas para a necessidade futura. Isso também é muito significativo. No versículo 2, Deus disse a Moisés e a Arão: Dize aos filhos de Israel que vos tragam uma novilha vermelha, perfeita, sem defeito, que não tenha ainda levado jugo. Aqui, a oferta era de uma novilha e não de um touro. Na Bíblia, o gênero é muito significativo. Macho significa tudo o que está relacionado com o testemunho da verdade, e fêmea, tudo aquilo que está relacionado à experiência de vida. Ao ler a Bíblia, devemos estar familiarizados com esse princípio. A experiência de Abraão fala de justificação pela fé e a de Sara, de obediência. A justificação pela fé é objetiva, tem a ver com a verdade e o testemunho. A obediência é subjetiva, tem a ver com vida e experiência. Através de toda a Bíblia, a igreja é simbolizada pelo gênero feminino, porque é subjetiva e se relaciona ao operar do Senhor no homem. Aqui é tomada uma novilha em vez de um touro, pois representa outro aspecto do operar do Senhor, a obra para com o homem. A novilha vermelha representa um operar subjetivo, não objetivo. O que aconteceu com a novilha? Foi imolada e o seu sangue foi recolhido e aspergido 7 vezes para a frente da tenda da congregação. Em outras palavras, foi oferecido a Deus, porque a obra do sangue é sempre para Deus. O sangue da novilha era aspergido 7 vezes para a frente da tenda da congregação, significando que era para Deus e para a redenção do pecado. Depois de imolada, a novilha vermelha era queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento, tudo era queimado. A novilha toda era queimada. Enquanto estava sendo queimada, o sacerdote lançava pau de cedro, isopo e estofo carmesim no meio do fogo, que representam pau de cedro e isopo. No primeiro livro dos Reis, 4:33, diz que Salomão discorreu sobre todas as plantas, do cedro até o isopo. Pau de cedro e isopo, portanto, representam todas as plantas. Em outras palavras, representam todo o mundo. Que representa carmesim? Essa palavra também é traduzida como escarlata em Isaías 1:18, que diz: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Escarlata, portanto, representa os nossos pecados. O pau de cedro, o isopo e a escarlata serem queimados juntos significa que os pecados do mundo inteiro foram acrescentados à novilha vermelha quando foi oferecida a Deus. Tudo foi queimado junto. Aqui vemos uma figura da cruz. O Senhor Jesus ofereceu-se a Deus. Tomou todos os nossos pecados. Tanto os pecados grosseiros como os mais leves estavam lá. Os pecados do passado, do presente e do futuro também estavam lá. Aqueles pelos quais sentimos a necessidade de perdão, bem como aqueles pelos quais não sentimos que precisamos de perdão, todos estavam lá. Todos os pecados estavam sobre a novilha e todos foram queimados com ela. Que era feito após terem sido queimados? Números 19:9 diz: Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a depositará fora do arraial, num lugar limpo. E será ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água purificadora, é oferta pelo pecado. O que significa isso?
É isso que torna a novilha vermelha tão diferente. Após o pau de cedro, o hisopo e o carmesim terem sido queimados com a novilha, a cinza era ajuntada e guardada num lugar limpo. A partir de então, se algum israelita tocasse algo imundo e ficasse imundo diante de Deus, uma pessoa limpa podia misturar a água purificadora com a cinza e aspergi-los sobre a pessoa imunda. Isso removeria a imundícia da pessoa. Em outras palavras, a cinza era usada para remover a imundícia. Era preparada para o futuro. Seria usada quando a imundícia fosse detectada posteriormente. No Antigo Testamento, os pecadores precisavam oferecer sacrifícios ao Senhor. Se uma pessoa tivesse oferecido um sacrifício e então tocasse algo imundo, ficaria imunda novamente diante de Deus e não poderia mais ter comunhão com Ele. Que teria de fazer? Outra pessoa deveria tomar um pouco da cinza da novilha vermelha, colocá-la num vaso, derramar água corrente dentro e misturar com a água purificadora e aspergir sobre o seu corpo. Então, a imundícia da pessoa seria removida e o pecado perdoado. Quando um israelita trazia um touro ou cordeiro ao Senhor e o oferecia como oferta pelo pecado, era por causa de um pecado conhecido. Mas a novilha vermelha estava relacionada a outra questão. Não era para os pecados conhecidos, cometidos no passado, mas para a imundícia futura. A queima da novilha vermelha não era para pecados passados, mas para transgressões futuras. Isso nos mostra outro aspecto da obra do Senhor Jesus. Um dos aspectos é o da cinza da novilha vermelha. A eficácia da redenção é tipificada pela cinza. Os pecados do mundo inteiro estão nelas e o sangue também. Quando alguém ficou imundo ou tocou algo imundo, não precisa imolar outra novilha vermelha e oferecê-la a Deus. Só precisa pegar a cinza da que já foi oferecida e misturá-la com água e aspergi-la sobre o corpo. Em outras palavras, não há necessidade de o Senhor realizar a obra pela segunda vez. A sua redenção realizou tudo. Ele fez provisão para toda a nossa imundícia e pecados futuros. Tudo foi plenamente realizado pela sua redenção. O que significa a cinza? Na Bíblia, cinza significa algo na sua forma final. Tanto um touro como um cordeiro têm a cinza como sua forma final, após terem sido queimados. A cinza é muito estável, não se corrompe produzindo outra coisa. Não a podemos corromper nem destruir. Cinza significa algo na sua forma final. A cinza da novilha vermelha significa a eficácia eterna e imutável da redenção do Senhor. A redenção que o Senhor realizou por nós é muitíssimo estável. Não pense que as rochas das montanhas são estáveis. Até mesmo elas podem ser queimadas e virarem cinzas. A cinza é mais estável que as rochas. A cinza da novilha vermelha simboliza a redenção do Senhor, que Ele preparou para nós. É eternamente imutável e incorruptível. Podemos aplicá-la a qualquer momento. Se um cristão acidentalmente tocar algo imundo e houver imundícia nele, não precisa pedir ao Senhor que morra novamente por ele. Basta-lhe confiar na eterna e incorruptível eficácia da cinza e aspergir o seu corpo com água da vida e ficará limpo. Em outras palavras, essa cinza nos diz que a obra realizada na cruz se aplica a nós hoje. Também podemos dizer que a eficácia da cruz supre todas as necessidades que teremos no futuro. Essa cinza é especificamente para o futuro.
Só uma novilha vermelha precisa ser queimada, e uma única vez. A sua cinza é suficiente para toda a vida. Graças ao Senhor que a sua redenção é suficiente para toda a vida. A sua morte tirou todos os nossos pecados. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: A necessidade de confessar. Página 87. Se alguém pecar. Vimos o lado da obra do Senhor, que é a redenção e a remoção dos pecados. E do nosso lado, que fazer? A primeira epístola de João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse versículo, a palavra confessarmos refere-se aos crentes, não aos pecadores. Quando um crente peca, deve confessar os pecados. Somente após confessar é que será perdoado. Quando peca, um crente não deve ignorar o pecado, nem encobri-lo. Provérbios 28:13 diz: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando um crente peca, deve confessar o pecado. Não dê um nome bonito ao pecado. Não se justifique. Mentir é pecado. Quando você mente, deve confessar que pecou. Você não deve dizer: eu disse um pouco mais ou menos do que deveria. Você deve dizer: eu pequei. Não deve dar justificativas ou encobrir. Deve confessar que cometeu o pecado de mentir. Deve condenar a mentira, considerando-a pecado. Confissão significa ficar do lado de Deus e julgar o pecado como pecado. Há 3 coisas aqui: Deus, nós e os pecados. Deus e os pecados estão nas 2 extremidades e nós no meio. Que significa cometer pecado? Significa que ficamos do lado do pecado e que estamos distantes de Deus. Uma vez que pecamos, estamos longe de Deus. Visto que nos unimos aos pecados, não podemos unir-nos a Deus. Logo que pecou, Adão se escondeu de Deus e não ousou encontrá-lo. Colossenses 1:21 diz: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. O pecado nos separa de Deus. Que é confessar os pecados? É voltar para o lado de Deus e reconhecer que aquilo que fizemos é pecado. Voltamos para Deus. Não estamos mais em pecado. Estamos do lado oposto ao pecado e chamamos o pecado de pecado. Isso é confissão. Somente aqueles que andam na luz e têm sentimentos profundos e repulsa pelo pecado é que podem ter genuína confissão. Os que são insensíveis para com o pecado, que o consideram natural, não estão fazendo nenhuma confissão quando meramente reconhecem algo com os lábios, sem sentimento algum. Os cristãos são os filhos da luz e os filhos de Deus. Não são mais estranhos, mas membros da família de Deus. Em uma família, devemos comportar-nos de maneira digna da família. Você é filho de Deus e deve reconhecer o pecado. Deve ter a mesma atitude de seu pai em relação ao pecado. A maneira de o pai considerar o pecado deve ser a sua também. Confissão, na casa de Deus, acontece quando seus filhos tomam a mesma atitude que o pai em relação ao pecado. Condenam o pecado da mesma maneira que o pai o condena.
tem a mesma atitude que o Pai em relação ao pecado. Quando o Filho de Deus peca, deve condenar o pecado como pecado, exatamente como o Pai o faz. Se confessarmos os pecados dessa maneira, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando pecamos e conhecemos nosso pecado e o reconhecemos como pecado, Deus o perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Deus é fiel, o que significa que tem de honrar e cumprir as próprias palavras e promessas. Também é justo, o que significa que tem de estar satisfeito com a obra redentora do seu Filho na cruz e reconhecê-la. Baseado na sua promessa e redenção, ele precisa nos perdoar. Ele é fiel e é justo. Ele tem de nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Devemos prestar atenção às palavras todo e toda. Em 1 João 1,7 e 9, todo pecado e toda injustiça são plenamente perdoados e purificados. Foi o Senhor quem fez isso. Quando diz toda, o Senhor quer dizer toda. Nunca devemos mudar essa palavra. Quando ele diz todo pecado, quer dizer todo pecado. Não apenas todo pecado cometido antes de crermos ou todo pecado cometido no passado. Ele nos perdoou de todos os pecados. Livro Lições para o Viver Cristão. Tema: Um advogado junto ao Pai. Página 89. Se alguém pecar. Na primeira carta de João 2:1, disse: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Estas coisas se referem ao perdão e purificação dos pecados através da promessa e obra de Deus. João nos escreveu essas coisas a fim de que não pequemos. Isso nos mostra que o Senhor nos perdoou os muitos pecados e que, consequentemente, nós não pecamos. Quando descobrimos que fomos perdoados, não nos tornamos livres para pecar. Pelo contrário, não pecaremos. Depois diz: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Junto ao Pai, isso é familiar. Acontece após termos sido salvos. Já cremos e nos tornamos os muitos filhos de Deus. Agora temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O Senhor Jesus, por meio da morte e por ter se tornado propiciação pelos pecados, tornou-se nosso advogado junto ao Pai. Essas palavras são ditas a cristãos. A propiciação mencionada aqui é a realidade da figura da cinza da novelha vermelha, em Números 19. Fala do perdão de Deus quanto aos nossos pecados futuros, baseado na obra realizada pela cruz. Não há necessidade de nova cruz. Apenas necessitamos que a obra da cruz ocorra uma vez e é suficiente. Os nossos pecados são perdoados mediante a eterna redenção da cruz. Aquele sacrifício não foi um sacrifício qualquer, mas foi um sacrifício cuja eficácia pode ser aplicada em todas as ocasiões. Por ser cinza, pode ser aplicado em todo o tempo. Baseado no seu sangue, o Senhor Jesus Cristo tornou-se o nosso advogado. Realizou a redenção na cruz. Com base nisso, podemos ser purificados. Se eventualmente pecamos, não devemos ficar desencorajados.
Não permaneçamos no pecado como porcos que se revolvem no lamaçal. Quando pecamos, a primeira coisa a fazer é confessá-lo ao Senhor. Se Deus diz que é um pecado, nós devemos reconhecê-lo como pecado. Se Deus diz que algo está errado, também nós devemos dizer que está errado. Quando pedimos a Deus que perdoe o nosso pecado, Ele o perdoa e a nossa comunhão com Ele é imediatamente restaurada. Aos olhos de Deus, nenhum irmão ou irmã deveria pecar. Contudo, se por acaso alguém pecar, a primeira coisa a fazer é lidar com isso imediatamente diante do Senhor. Deve-se cuidar do problema do pecado imediatamente. Nunca deixe para depois. Resolva isso logo que possível. Você deve confessar imediatamente. Diga a Deus: eu pequei. Quando confessamos, julgamos a nós mesmos. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Quando comete pecado e não o confessa, mas permanece nele, um filho de Deus perde a comunhão com Deus. Não haverá mais comunhão entre ele e Deus. Há um vazamento em sua consciência e ele não será capaz de estar em pé diante de Deus. Ainda poderá ter um pouco de comunhão com Deus, mas não será agradável. Em vez disso, ele sofrerá. Quando vem para casa, uma criança que fez algo errado sentirá que algo não está certo, porque seu pai não falará com ela. Ela não consegue ter comunhão íntima com o pai. Sabe que há uma barreira entre ela e o pai. Essa é a dor que resulta da perda da comunhão. Só há uma maneira de uma pessoa ser restaurada: ir a Deus e confessar os pecados. Precisamos crer que o Senhor Jesus Cristo tornou-se o nosso advogado e carregou todos os nossos pecados. Precisamos, com humildade, confessar nossas falhas e faltas diante de Deus. Precisamos olhar para Ele a fim de que não mais sejamos orgulhosos ou desleixados quando retomarmos novamente a jornada. Precisamos perceber que não somos melhores que ninguém e que é possível cair a qualquer momento. Precisamos pedir a Deus misericórdia e força para prosseguir passo a passo. Uma vez que confessarmos dessa maneira, imediatamente restauraremos a comunhão com Deus e a alegria e a paz perdidas voltarão. Finalmente, devemos enfatizar novamente que os cristãos não devem pecar. O pecado resulta em sofrimento e perda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos guarde, preserve e nos leve a prosseguir no caminho da comunhão ininterrupta com Ele.